lembrando, a questão das luvas, né? Nós estudamos luvas antes um pouquinho, nós vimos lavagem das mãos, não foi? Aqui nesse laboratório, vocês vão ver que esse laboratório, a torneira é um pouco diferente do laboratório 1. Bendito, vai lá e põe a mão ali no sensor, ali, de frente com aquela torneira lá, para ela ligar para os meninos verem como é que é. A primeira. Põe embaixo, olha lá, tá vendo? Então, qual é a diferença para a lavagem das mãos com esse tipo de torneira? É que eu não vou pegar aquele primeiro papel que eu seco as mãos e fechar, porque ela vai fechar sozinha, não é? No entanto, as minhas mãos têm que ficar posicionadas na frente do sensor o tempo todo. Eu posiciono para molhar, eu posiciono para enxaguar. Tirei, ela vai desligar, tá bom? Teoria que a gente aprendeu sobre lavagem das mãos. Lembra? As mãos, elas precisam ser lavadas. Eu preciso tracionar o meu jaleco, me afastar da pia e as minhas mãos ficam sempre no ângulo de 90 graus. Ela é alinhada ao cotovelo. Ela não pode ficar nem para cima, nem para baixo. Não é verdade? Você tem que trocar esse jaleco. Não pode ficar com o jaleco de outra instituição, querido. Vai ter que ser esse outro aí. Então, você vai ficar sempre assim, ó. Se você ficar aqui, a água escorre, molha o jaleco. Se baixar, ela vai escorrer do lugar onde estava sujo e vai voltar a recontaminar a mão, não é? Aqui nas minhas mãos existem dois tipos de microbiota, uma que eu chamo de transitória, outra residente. A que eu quero sempre remover é a transitória, que é o que tem mais relação com as infecções hospitalares, não é? Oleosidade, pele que está descamando, células mortas, esse é o princípio da lavagem das mãos. Essa lavagem das mãos que a gente aprende é a lavagem das mãos simples. Daqui a um semestre ou dois, vocês vão aprender a lavagem das mãos para centro cirúrgico. Vocês vão ver que é totalmente diferente. Essa aqui a gente lava com o mínimo de 40 segundos. E se for com álcool 70%, no mínimo de 15 segundos. Na lavagem para centro cirúrgico é 5 minutos. É escovada, com PVPI tópico. Então requer todo um treinamento que eu acho que é a Barbie ou outro professor que for dar centro cirúrgico para vocês. Lembrando a lavagem das mãos. Então eu posicionei. Ali naquele caso, eu vou posicionar minhas mãos na frente do sensor e ela vai ligar. Aí eu vou molhar. Lembra as mãos como que molha? Eu vou molhar do punho para os dedos, do punho para os dedos, mantendo os dedos para cima. Vou pegar ali o sabão, no nosso caso é o Motolia ou o dispensador, não é? Sabão bactericida. Inicio. Lavo o ventre, lavo o dorso, lavo as interdigitais, lavo as articulações. Com isso aqui, ó, eu lavo uma articulação e a outra. Depois eu vou lavar a lateral e o polegar, a ponta dos dedos e a unha, e por último o punho. Vou enxaguar, não molhei do punho para os dedos, agora eu vou enxaguar dos dedos para o punho, espero escorrer um pouquinho, não pode sacudir, na verdade, esperei escorrer um pouquinho, aí agora eu vou pegar 2 folhas de papel toalha e secar as minhas mãos no sentido único, só para baixo. O papel não pode subir e descer, ok? Isso aí a gente nem fica batendo muito, vocês já sabem. Prende o cabelo, loura. Aí, ó, sequei até lá embaixo, molhei todo o papel, lixo, aqui nesse caso. Se fosse no outro laboratório, secou, fecha a torneira, não é? Porque é de manivela. Pego mais 2, seco o dorso da minha mão até onde estiver molhado, já vira o papel aqui, seco o ventre da outra, lixo. Mais 2, lixo, sempre virando o papel, nunca usar o mesmo lado dele, para secar as interdigitais, uma para a mão, uma para a outra. Qual é o mínimo de papel que a gente vai utilizar? 8 folhas, porque é isso que o professor Edson ensina para vocês, não é? A gente já explicou que isso não tem livro, que no livro diz assim, ó, utilizar a quantidade de papel suficiente para realizar a secagem das mãos de forma correta, ok? Então se vier outro professor mais para frente e disser assim, não, de 8 não, segue com 3, se ele conseguir mostrar para vocês que a secagem com 3 papéis é perfeita, sua mão fica realmente seca, tá tudo certo, porque o livro não vai limitar. Mas aqui com a gente, para nossas avaliações, é isso. Alguns hospitais particulares hoje, pessoal, eles já colocam no dispensador de papel, utilizar somente 2 folhas, ok? Aí manda secar assim, secar assim. Aí vocês julgam se aquilo seca mesmo ou não, tá bom? Lembrando que o próximo passo é sempre calçar uma luva. E as luvas, na grande maioria, elas são luvas de látex. Se a mão estiver molhada, a luva não entra. Tudo bem, gente? Beleza com lavagem das mãos? Relembraram? Muito bem. Depois da lavagem das mãos, a gente aprendeu... Oi, meu bem. Quantas vezes? 5? No mínimo 40 segundos, que se você lavar repetindo 5 movimentos em cada uma, ela nunca vai dar menos que 40. O álcool 70, qual é a diferença? É que eu coloco o álcool, eu realizo o mesmo processo,
No entanto, ele é o mínimo de 15 segundos e não precisa secar com papel toalha. Algumas regras importantes. Eu não utilizo papel toalha reciclado para secagem das mãos, tá, pessoal? O papel tem que ser, chama de celulose virgem. Isso é eu estou dizendo isso porque quem vai sistematizar isso dentro de um hospital são vocês. Vocês sistematizam isso dentro de um hospital. Então, cuidado com aquelas folhas com cores tipo marrom, meio cinza. Aqueles papéis parecem que são reciclados. A gente tem que confirmar aquilo, tá bom? Joyce, oi. Você falou de digitar assim. É, assim. Agora não tô lembrando se você ensinou. A gente ensinava assim, né? Aí a gente mudou pra cá porque é assim que está cobrando a secretaria, principalmente em concursos públicos. Então eles agora inverteram. A secagem das mãos é assim, ó. Existem 10 tipos ou mais de secagem das mãos, lavagem das mãos simples, tá, pessoal? Então, utilizem assim, ó. Assim. dessa forma, 5 segundos, pronto. 5 vezes. Tá? As luvas. As minhas luvas, lembra aqui, ó. Luva de procedimento. Ela é ambidestra, baixo custo, utilizada para procedimentos simples. Todos os procedimentos que vamos realizar aqui hoje são procedimentos simples. Então não precisaria usar a luva estéreo, ok? No semestre que vem vocês vão aprender curativo, aspiração. Aí é diferente, eu preciso de luva estéreo. Essa luva aqui, ela tem um detalhe. Ela já tem um grau de contaminação. No entanto, a gente evita sobrepor contaminante. Também não existe na bibliografia, isso eu posso dizer para vocês hoje, no quarto semestre, é uma técnica para calçar luva de procedimento. Você calça do jeito que você achar mais fácil. No entanto, o que não pode é calçar, sobrar dedo e com a minha mão desenluvada eu ficar esticando para que os dedos entrem de forma correta. Tudo bem? Professor, calcei, o dedo ficou torto, aí calcei a outra e arrumei. Tem algum problema? Não tem problema. Nesse semestre não tem problema. Tá bom? Tem problema se você, para você, questão de tempo, né? Você vai ter, sei lá, 1 minuto, 2 minutos para calçar luva estéreo e luva de procedimento. Então você calçou, se embaralhou aqui, você não dá tempo de calçar a outra, que é um pouquinho mais complicado. Como é que o tio gosta de calçar? Eu gosto de calçar assim, ó. Eu ponho o polegar, abri, lembram disso? Girei as minhas mãos com cuidado, posiciono cada um na sua casinha e vou puxar. Olha a luva como ela vai entrar, ó. Ela entra perfeitamente, né? Essa aqui tá apertada, ela é P pra mim. Aí ela fica assim, ó, garroteando na minha mão. A gente aprendeu que luvas de procedimento estéreo, elas não podem ser nem pequenas, nem muito grandes, né? Calçar outra luva. Olha, girei, cada dedinho no seu lugar, puxei minha luva, ela vai entrar lá nos meus dedinhos. Toquei no paciente, vem secreção aqui, vou retirar, lembra a técnica? Eu vou pinçar, ó, o cano da luva. Eu pinço, puxo, enrolo com o indicador ou polegar, eu vou aqui por dentro e retiro a minha luva de procedimento. Moleza? Passou um filminho na cabeça? Moleza. Luva estéreo. Essa é um pouco diferente, né? Essa aqui é uma luva que ela não é ambidestra, ela é alto custo e ela é utilizada para procedimentos complexos. Então, alguns exemplos, procedimentos cirúrgicos, de troca de cano de traqueostomia, aspiração orotraqueal, curativos, cateterismo vesical de demora, são procedimentos mais complexos que vão exigir o uso da luva. Do jeito que ela está aqui, ó, ela vem protegida com 2 invólucros. Tem os indicadores, então esse pacote eu nunca posso rasgar. Eu vou descolar a minha luva estéreo. Professor, por que não rasga? Para não correr o risco de você contaminar o invólucro que está lá dentro. Qual é a forma correta de abrir? Eu abro minha luva e deixo ela cair aqui dentro da minha bancada, da minha mesa. E lá no nosso ambiente hospitalar, eu chamo isso de campo cirúrgico. Porque quando eu deixo cair assim, por exemplo, eu vou realizar um cateterismo vesical de demora. Vocês vão ver que a técnica pede sobrepor luva estéreo. Então eu vou calçar uma, depois vou calçar outra por cima. Porque quando eu faço a antisepsia da região da genitália e vou pegar a sonda para sondar o paciente, eu retiro uma e a que está por baixo é esterilizada. Tudo bem? Em nenhum momento eu contamino essa primeira, mas ela suja com PVPI, eu toco numa pinça que é estéril, mas eu toco. Então a gente tira para proteger o paciente. Quando eu pego essa luva aqui, ó, eu contaminei o invólucro externo dela, mas a parte de dentro é que eu vou proteger. Tá bom? Ela sempre vem essas 4 dobrinhas. Como ela não é ambidestra, ela vem indicando o que é direita e o que é esquerda. Eu sempre faço de forma sistematizada. Então eu vou sempre abrir distal, proximal, não é?
pegar nas abas laterais e esticar a minha luva e soltar. Não precisamos mais relembrar, porque tiveram vários colegas que tiveram problema nas provas práticas, né? Mete a mão aqui dentro para esticar, se preocupa muito em calçar aqui, encosta no jaleco. Como isso já é uma coisa muito maceteada e vocês estão relembrando, vão treinar, na prova prática isso zera a sua prova. Então você não pode errar mais isso, isso é muito, muito básico. Também não precisam ter medo, é só treinar. Né? Como eu sei que vocês treinaram desde o primeiro semestre até hoje, essa luva está entrando como uma luva, não é? Então olha lá, vou calçar minha luva. Lembra da dobra? Posso tocar nela? Posso tocar nela, porque ela vai entrar em contato com o meu braço. Vou calçar, ó. Do jeito que ela está posicionada, é o jeito que a minha mão vai entrar. Então eu posiciono logo o polegar, cada dedinho lá na sua casinha, e vou, com o meu polegar, ó, eu vou girando para não deixar ela enrolar para dentro. Olha como ela vai ficar na minha mão, ó. Enrolada para fora, lembram? Porque se eu puxar aqui, ela faz o quê? Para dentro. A outra tem técnica? Essa tem técnica muito bem estabelecida pela bibliografia. Inclusive, o penúltimo concurso da SES caiu uma questão sobre como calçar luva estéreo, na prova teórica, tá bom? Essa aqui, ó, com a luva enluvada, eu pego aqui por dentro do cano. Tem uma explicação, porque se eu pinçar igual a outra, o polegar vai encostar no meu braço. A bibliografia diz que quando eu toco, eu tenho que tirar o cordão, o zap-zap. E se tiver prego no nariz também. E aí, ó, por exemplo, eu não posso fazer isso aqui, ó, pinçar. Porque quando eu pinço, encosta na minha mão. Então eu pinço para pegar, agora quando eu for calçar, eu mantenho ele esticado. E a minha mão vai entrar da mesma forma como entrou a outra luva lá, ó. Cada dedinho no seu lugar, puxei a minha luva, olha que ela protege, não deixa a minha mão encostar, não é? Não que está pinçado, ó, o polegar está sempre levantado, calcei a luva. Forma de descer esse cano, eu posso pegar aqui por dentro e esticar, ou eu posso pegar aqui no cano, ó, olha como ela desce, ó. Tudo bem? Desceu. Aí agora, nesse quarto semestre, a gente pede que vocês se desloquem até algum lugar. Então, no deslocamento, diz a técnica que eu tenho que entrelaçar os meus braços, minhas mãos, e andar dessa forma por dentro do recinto. Não é? Você já viu isso? Quem não é da área já viu isso em filme, não é? Os médicos vão fazer cirurgia, aí eles lavam as mãos, aí calçam as luvas. Algumas pessoas calçam para eles. Outras, eles mesmos vão pegar, o colega abre o campo e eles tocam, porque eles lavaram com PVPI a mão deles. Aí eles entrelaçam, aí vão entrar dentro do centro cirúrgico, que é aquela porta bate e volta, né? Eles entram assim, não é? Para não ter risco de contaminar essa luva, de hipótese nenhuma. Fácil ou difícil, gente? Moleza, ó, calcei rapidinho. Né? Toquei no meu paciente. Monte de secreção, essa aqui vem sangue, fezes, catarro, tudo aqui. Vou retirar. Toco no cano, puxo a minha luva, a mesma coisa, ó, que a outra. Tirei a luva estéreo. Fácil? Se fazendo é fácil. Muito fácil, é só treinar, é só treinar. É fácil que eu tiro cálculo direto. Sinais vitais. Por favor, tem como me dar duas folhas de papel toalha, 3 folhas de papel toalha? Se não tiver cortadinho ali, você pode trazer esse rolo aí pra mim? Caneta. O álcool 70 também, tá? Se tiver em cima. Caneta saiu. Edson, nesse caso da luva estéreo, que você disse que o médico ele lava com esse PVP e essa coisa toda, né? Ele tem que fazer todo esse procedimento aí de calçar normal, tudo? Tudo com técnica, tá? Olha só. Materiais que serão utilizados para sinais vitais. Nós vamos utilizar sempre uma bandeja, não é? A gente não leva nada dentro do bolso. Aí eu vou simular aqui, ó, como se a minha bancadinha aqui fosse uma bandeja. Primeira coisa, antes de montar o material, a gente faz aquela asepsia da bandeja, lembra? Então eu jogo álcool na bandeja, e aí o que eu vou fazer, ó? Eu pego a minha gaze, dobro, não é? Aí eu começo, ó. Eu levanto ela aqui e vou de cima para baixo, lembram disso? Eu desço, viro a minha gaze, nunca usar o mesmo lado, desço até o final da bandeja. Jogo fora, pego outra. Aí agora eu vou na borda, ó. A borda daqui para lá, virei a gaze daqui para cá, puxei a sujeira.
Visualizar isso na mente? A gente faz esse tipo de limpeza que a gente chama de asepsia da bandeja, para montar todo o material. Quais são os materiais utilizados para sinais vitais? Eu preciso de um bloco de anotação para anotar tudo que vai ser anotado e vocês relembrem lá como deve ser anotado, né? Eu sempre inicio lá com o tempo atual, né? Então hoje, data tal, hora tal, no laboratório tal, ou na clínica médica, na clínica tal, foi verificado sinais vitais cuja aí temperatura, frequência cardíaca, respiratória, PA. Se acabar antes do final da margem, ponto, risca até o final e assino. Se acabou no final, eu posso assinar logo embaixo. Se eu assinar embaixo, eu vou na linha todinha em risco. Se eu passo para outro paciente para verificar sinais vitais, ele deve ser anotado logo na linha abaixo. Eu não pulo uma linha. Não pode ter espaço em evolução em prontuário. Porque o carimbo fica embaixo, não fica? Então, tudo que estiver escrito para cima, entende-se que foi essa pessoa que carimbou, que escreveu. Se você der espaço, eu posso ir lá e escrever o que eu quiser e a responsabilidade é sua que carimbou, tá bom? Então, um bloco de anotação, 2 folhas de papel toalha, para que eu seque as axilas do meu paciente, lembram disso? Tá aqui as folhinhas para secar. Eu preciso de uma caneta para fazer as anotações. O meu relógio, que tem que ser de ponteiro, não pode ser celular, não pode ser cronômetro, não pode ser digital, nada disso pelo risco de contaminação, porque eu fico tocando e apertando para iniciar e terminar aquele cronômetro. Hoje existem os reloginhos próprios para profissionais de saúde, tá pessoal? Vem com as correntinhas que você para bolso. É bem bonitinho aí, quem quiser, é bem legal, vocês comprarem quando vocês forem trabalhar. Então, tá aqui o meu relógio para verificar o tempo. Lembrando que temperatura, se é axilar, é 5 minutos, não é? Frequência cardíaca e respiratória, 1 minuto. PA não se conta em tempo, não é? É conforme o procedimento. Muito bem. Além disso, eu tenho o meu termômetro. Nós falamos na aula passada também, e relembramos que o termômetro ele tem o bulbo, a haste, não é? Ela é toda graduada para te servir de exemplo. Eu jamais toco no bulbo com a minha mão, porque se eu verifiquei a temperatura, tirei e vou ver assim, ó, eu estou vendo a minha temperatura, que eu estou com o meu dedo aqui, entendeu? Então não fico com o dedo. Esse bulbo indica de que região você vai utilizá-lo. Se ele é cilíndrico assim, então ele é sempre axilar. Se ele for achatado, ele é oral. Se ele tiver uma bolinha aqui, ele é retal, ok? Então, o bulbo, o termômetro, lembra da técnica? Eu tenho sempre que verificar, pegar a gaze com o algodão com álcool, vou fazer a asepsia dele. Olha como é feito. Toquei aqui, ó, um sentido único, não fica assim não. Senão eu limpo, sujo, não é assim? Então eu pego aqui, ó, só giro, limpei. Não ficou álcool no bulbo? Se você pôr álcool na ponta do seu dedo, não gela quando você faz isso? Essa é a intenção. Faz primeiro a asepsia e zera o meu termômetro dessa forma aqui. Algumas pessoas fazem assim, lá no primeiro semestre a gente fala, não faça isso, né? Aqui você vai fazer do jeito que você quiser, tá certo? A técnica lá escrita no livro, ela manda você fazer de forma centrífuga, porque é uma coisa mais lógica, porque senão eu faço aqui, ó, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. Só que eu já notei que a mulherada não dá conta de fazer isso aqui, tá? Ela faz com mais difícil assim, ó, você não tá dando certo, né? Não, tem que ser pra baixo, ó, forma centrífuga. Zerou abaixo de 35, posiciono. Posicionei no braço, o braço fica sempre sobre o tórax, para fechar e para que essa temperatura pegue verdadeiramente 5 minutos a temperatura corpórea do meu paciente, tá bom? Retirei, pega outra bolinha de algodão, faço a asepsia para poder guardar. Então, além desse material aqui, eu preciso de uma cubinha redonda com 2 bolas de algodão embebido em álcool. Aparelho de PA. Lembram? Nosso estetoscópio, esse semestre vocês vão usar muito isso aqui, né? Além de sinais vitais, tem todas as auscultas. Então, vou fazer a ausculta de tórax anterior, ausculta pulmonar de tórax posterior, ausculta de traqueia, ausculta de abdômen. Vão usar muito o estetoscópio. O esteto, ele é um equipamento que eu já tenho que saber manusear. Então, esse caso aqui, ó, é um estetoscópio que eu tenho uma oliva, hastes, cânula dupla, conectada a 2 diafragmas. Um diafragma adulto, um diafragma pediátrico. E o que une esses diafragmas se chama campola, ou camponela. Ok? Então eles estão conectados a isso aí. Quando eu vou pegar, antes de utilizar, eu sempre posiciono. Se o meu paciente é adulto, o diafragma adulto fica para frente. E as hastes eu vou colocar levemente para frente. Então essa é
a forma correta do estetoscópio. Por que eu ponho ele dessa forma? Para ele seguir exatamente a anatomia do meu pavilhão auditivo. Se ele fica reto, ele te machuca. Então você põe assim, ele pega bem certinho. Seu pavilhão auditivo vem assim, ó. Tudo bem, gente? Ok? Isso aqui? Esse aqui é o manguito, extensor ou braçadeira. São esses 3 nomes. Nós também já sabemos que ele tem um tamanho padrão. Essa aqui, ó, 18 a 36 centímetros. Tem para pessoas obesas e muito fortes. Tem para crianças e pessoas muito magras, muito caquéticas. Eles são menorzinhos. Para pessoas mais obesas, eles são maiores, tá bom? Ele tem os seus indicativos aqui, ó, que sinaliza a artéria. Então, antes de posicionar, eu tenho que identificar onde está a minha artéria braquioradial, ok? Porque ela tem que ficar exatamente apontada. E sempre 2 dedos na região cubital, porque o esteto não pode entrar embaixo do manguito, tá bom? Essas mangueiras aqui, elas não se chamam cânulas, elas se chamam manguito, tá certo? Um deles é conectado ao manômetro, então ele é sempre medido de 20 em 20, não é assim? Então eu vou 0, 20, 40, 60, 80, não é assim? Então é daí que vem aquela história que não pode a gente dizer que o paciente tem PA 9 por... como é que o pessoal fala? 12 por 8. 11, não, senão você está dizendo que o paciente está morto, né? Que ele está abaixo de 20, tá bom? O outro manguito está conectado à pera, que sempre tem o seu registro aqui. Ok, pessoal? Fácil ou difícil? Muito moleza, né? Agora ficou muito fácil, não é novidade para vocês. Contraindicações: acesso venoso no braço, cateterismo arterial naquele membro, tá bom? Mastectomia parcial total com esvaziamento de linfonodos. Fístula para hemodiálise naquele membro. Então são contraindicações. Os braços sempre alinhados à linha do coração, não podem estar para cima, porque aqui eu diminuo o fluxo de sangue, então minha PA tende para baixo. E nem pode ser muito para baixo, porque eu aumento o fluxo de sangue, a PA tende a ser maior. Alguns médicos, inclusive no semestre que vem, no finalzinho desses vai ter visitas técnicas, podem se deparar com algum médico, que eles sempre vão pedir que vocês afiram a PA em 2 ou 3 membros distintos. E isso tem uma explicação. Por que isso tem uma explicação? Porque se eu vou aferir, por exemplo, eu afiro nesse membro, ele dá diferença para esse outro? Dá, existe uma diferença de 2 a 3 pontos. Porém, se houver uma divergência muito grande de um membro para o outro, isso indica patologias graves, entendeu? Disfunções, inclusive, tanto respiratórias quanto cardíacas, que sinalizam para isso. Por exemplo, um DPOC grave, porque o seu sistema ele é sistêmico, não é? Então, se eu tenho um problema renal, eu posso vir a ter problema respiratório e cardíaco, não é assim? Se eu tenho problema cardíaco, eu posso vir a ter problemas pulmonares e tal. O DPOC não fica, exige muito ali, sobrecarga, então você vai ter problemas cardíacos também. Então é comum que o médico peça a vocês que afiram PA em mais de um membro. Eu já sei que tem diferença, o que não pode ter uma diferença muito divergente. Eu que entendeu? escolho ou eles te falam? Não, você que escolhe. Olha, ele prescreve assim, ó, aferir PA em 2 ou 3 membros distintos. Aí eu já sei. Aí eu vou aferir esse, depois a perna. Ok? Se eu pedir para aferir, por exemplo, PA de membro inferior, todo mundo sabe que PA de membro inferior, eu tenho as artérias desse membro, não é? Então, se eu posicionar o meu manguito aqui a nível de coxa, eu vou pegar a nível de poplítea. Tudo bem, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Ficou bonito, né, agora, né? Cheio de termos, estou entendendo, isso é muito legal. Aí, se eu garrotear a nível de tíbia lá, Fabiana, deixa isso quieto aí. Aí, se eu garrotear a nível de tíbia aqui, eu vou verificar lá embaixo, qual é o nome dessa artéria aqui? Tibial posterior. Fácil demais. Isso não é novidade para vocês, é só relembrar a técnica. O paciente, a melhor posição é em decúbito dorsal pleno ou posição de fôlego elevado, sentado, onde ela não pode ficar com as pernas cruzadas, os dois pés apoiados ao chão e os bem relaxados, ok? Se a minha avaliação clínica detectar que o paciente está ofegante, porque veio correndo, ou se ela disse para mim que não evacua há 2 semanas, ou toma remédio controlado, eu já sei que esses sinais vitais dela dá alterado por motivos de influências ambientais. Ambiental não é de árvore, de clima não. Ambiental de externo. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Fácil ou difícil? Moleza?
Posicionamento. Deita alguém aqui sem tênis. Sem Por tempo. favor. Tudo limpinho. Inclusive, quando vocês forem treinar, não pode subir com tênis, tá bom? Vou deitar porque a minha é nova. Não, esse sapatinho que chique. Que isso, hein? Dá essa marca aí pra mim? Utilizado para a realização de exames e procedimentos de fecho e conforto do paciente, não é? Essa posição aqui, ela é a posição, o posicionamento, ela define muitas coisas. Por exemplo, eu defino aumento de PA ou baixar PA, alívio do sistema respiratório ou não, entendeu? Uma melhor posição para ela que ela se sinta confortável ou não. Então, posicionamentos tem isso. No posicionamento, a gente aplica aquela técnica da motricidade e mecânica corporal. Eu respeito porque vocês agora já sabem mais do que nunca tudo sobre fisiologia e anatomia humana. Então, quando eu falo intestinos, já está um desenho aí dos sentidos. Quando eu falo coração, você já sabe exatamente onde ele está. Quando eu digo assim, ó, o que tem no quadrante inferior da região ilíaca direita? Ah, professor, apêndice aí seco. Muito bem. E se eu passar, por exemplo, a região de hipocôndrio direito, é fígado. Ah, se eu passar de hipocôndrio esquerdo, professor, tem lá o finalzinho do estômago, a cabeça do pâncreas e o baço. Isso tem que estar, ó, não é? É. Não é sim, é sim. Então, veja bem, se eu for mexer com a minha paciente, posicioná-la, eu vou pensar nisso, né? Então, lembra das posições? Ó, se eu for colocar ela de forma lateral, decúbito lateral direito ou esquerdo, eu vou trabalhar a mecânica corporal. O lado em que eu vou lateralizar o ergomembro, o outro sobrepõe sobre o tórax, pernas sobrepostas, uma das minhas mãos no osso da escápula, o outro no osso da pelve e lateraliza a minha paciente. Decúbito lateral direito ou esquerdo é esse aqui, principalmente para esse semestre. E esse semestre vocês vão se utilizar de coxins. Os coxins são aquelas espumas. Quando eu não tenho, eu uso travesseiro ou eu uso lençol que eu vou enrolar e colocar aqui atrás da minha paciente. Tudo bem? Tranquilo? Decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito. Eu também posso posicioná-la em posições que eu chamo de ginecológicas e suas variações. Então, qual é a posição ginecológica? A posição ginecológica é essa aqui, ó. Eu vou fletir. Calma, moleque. Falou de cológica, meu filho, todo Eu vou mundo treme fletir na a base. perna e vou afastar os membros dela. Então, isso aqui é uma posição ginecológica. Faz aí, professor. Né? A litotômica, eu ergo, afasto as pernas e coloco sobre perneiras. Então, gente, agora veja bem, isso qualquer um sabe, que só vê, estudar um pouquinho a gente lembra. Agora eu associo, porque nas prescrições que eu faço como enfermeiro, e que a gente aprendeu lá em SAI, que é algo privativo de vocês, as prescrições são o seguinte, ó. Está prescrito lá pelo médico, ele prescreveu assim, realização de Papa Nicolau. Qual a melhor posição? Muito bem, litotômica. A litotômica. Lembra das perneiras? Aí eu quero fazer um cateterismo vesical de demônio. Qual a melhor posição? Ginecológica. Ginecológica. Então eu vou fletir os membros, afastar. Ou ginecológica. A outra é o Papa Nicolau, a litotômica. A litotômica Para Papa Nicolau. Ou exames, né? Quer ver outra coisa? Fabiana, tem que tirar esse anel aí, tá? E essa corrente aí também. Você pega assim, ó. Aí você pega e faz assim. Outro procedimento, tipo... embrocação. Já ouviram falar? Não. A embrocação é a lavagem do canal vaginal. Então, por exemplo, o médico solicita assim, ó, vou realizar um Papa Nicolau. Porém, essa mulher tem muito corrimento, tá com muita infecção vaginal. Realizar uma embrocação. A embrocação a gente pega uma seringa, pega a solução, coloca dentro do canal e injeta. Entendeu? Isso lá é literalmente lavar o canal vaginal. Isso só é feito mediante prescrição médica, eu não posso tomar essa decisão sozinho.
Isso não é feito a todo momento, porque quando eu faço isso, Tira eu as- retiro a proteção da microbiota protetora. Então isso não é feito sempre, é para aquele processo. Eu vi diferente, depois de embrocação que você pega o xerrum, a gás e passa. É, aí não é embrocação, aí é só uma higienização. Eu conheci como embrocação. E outra coisa, não se introduz nada no canal. E limpa, faz a É, eu higiene sei. com Imagina vontade. xerrom, vai lá dentro. Não se introduz. A não ser nos exames, né? Porque você vai fazer um Papa Nicolau, aí eu vou usar aquela espátulazinha, né? Parece um ossinho. Chama espátula de Aires, né? Dói Aí eu faço pra eu demais, pegar a dói. ectocephalis e uso a escovinha, né? Que é o tipo suave que tem uma escovinha. Ali eu pego a endocépsis, aquilo que dá aquele tranquinho quem já fez o exame. Ela põe dentro do colo e gira, né? Dói. Não dói nada. Dói Só sim. incomoda. Você não tem? Você não tem? Como é que você sabe se não dói? Você não tem. Mas você pode introduzir em outro lugar que vai doer também. Passa lá na lâmina. Tranquilo assim, ó. Oi, meu Você bem. falou que a gente não introduz nada. E essa lavagem com a seringa é feita como? Só na borda. Eu entro bem assim no comecinho e... Aí o que a gente faz? Geralmente a gente põe o espéculo. Põe o espéculo e lava até lá dentro. Tá? O que é especo? Espéculo é aquele quando você foi fazer o preventivo, que colocou aquele negocinho que Ah, assim, tá. Uhum. né? Que parece Que um podia bico de ter pato, né? digital, né? Bico Você de colocar pato. aperta o botão também porque você tem que ficar... Ah, é, né? E a mulher naquela posição, você pega aí, tá abrindo. É horrível. Quando é aquela G10, né? Você abre. Ah, entendi, espectro de barraco. Tira os brincos, Fabiana. Tira esse Ah, colar. Não, tira Ao só. colar. Ah, mano. Pensei que eu tinha tirado, gente. Nossa, eu não tô muito bem, não. Tô tá bom. Fica tranquilo. Beleza? E na posição de decúbito lateral direito e esquerdo? São posições de conforto, não são? Utilizadas também para higienização de parte posterior do corpo. Se eu for dar um banho no leito, por exemplo. Se eu lateralizar para a direita ou para a esquerda, é bom para eu lavar e fazer a avaliação que eu chamo de inspeção. Não é? Beleza? Beleza. Olha a outra posição aqui, ó. Se eu... Me ajuda, levanta aqui um pouquinho. Se eu levanto ela aqui nesse ângulo, qual a posição? 45. Muito bem, 30 graus. Qual é a posição? Fowler. Essa? Semi-Fowler. E essa? 90. Fowler elevado. Ótimo para fazer higiene Ou 90, oral, né? sondagem nasogástrica, Elevado ou ok? 90, né? Alivia, essas posições alivia a pressão sobre o pulmão. Então, quando ela está deitada aqui, ó, todo o peso do corpo dela está sobre o pulmão dela. Então, se ela tiver DPOC, se ela for muito obesa, ela fica com dispneia ou com ortopneia, dificuldade para respirar numa determinada posição. Quando eu ergo a cabeceira, o que eu faço? Eu alivio o peso do pulmão, então facilita o processo ventilatório. É por isso que o seu paciente lá no hospital, ele jamais vai dormir em posição de decúbito dorsal. Nem você dorme na sua casa, você dorme sempre assim, ó. Isso aqui é um Fowler, entendeu? A gente ergue um pouquinho 30 graus, não é a posição, que eles vão dormir lá. É essa posição que a gente adora. Além dessa, eu tenho essa posição aqui, ó. Que posição é essa? Trendelenburg, não é? Então, ó, a Fowler semifowler para PA, ela aumenta ou baixa a PA? Diminui. Não. Aumenta. Muito bem, ela baixa. E se eu volto? E ele, Trendelenburg, ela aumenta ou diminui? Aumenta. Qual é a lógica, gente? Gostei do batom, hein, Loura? Aí, olha só. Se eu ergo a cabeceira, eu diminuo o fluxo sanguíneo lá. Chamando a atenção. Diminuo, né? Então a minha PA tende a Baixar. Agora se eu fizer isso aqui, ó. Uhum. Aumenta, não aumenta? Então a PA tende a alta. Ah, professor, legal. Então o meu paciente hipotenso, melhor posição, é Fowler ou Trendelenburg? Trendelenburg. Na cabeça, tem que pensar rapidinho. É assim que a gente funciona, tá bom? Tá bom. Muito bem. Preciso fazer uma lavagem intestinal. Aí, motricidade mecânica corporal. Siemens. Direita ou esquerda? Direita. Muito bem, esquerda. Só existe Siemens à esquerda, porque o meu intestino é da direita para a esquerda. Ok? Vamos posicionar? Como é que posiciona? Então eu vou ter que puxar ela para a esquerda, não é? Me ajuda aí, Loura. Cruza os braços. Me prepara. Vai puxar ela o mais que você puder para o seu lado. Então começa não ajuda não. A parte mais leve, puxa lá pro cantinho. Pelve.
Leva pra você. Assim. Levanta e leva. Chamou de obeso. Mas ajuda, né? Não é na glúteo, é na pelve. Tá, professor, tá aqui. É pelvão. Vai. Pode ajudar um pouquinho. Leva o tórax. Loura, pode levar o mais que você puder. Leva bem pro cantinho. Pode levar, leva um pouquinho. Ela pode apoiar Aí não, até onde no der. corpo ou não? Não, ela vai colocar, ó. Levou o pezinho lá. Ergue a grade. Entendeu? O outro lado. Muito bem. Se ela estiver sozinha, o que ela vai fazer? Ergueu a grade, vem pra cá, não é? Para o paciente não cair. Vou posicionar em posição de sims. Lembra a posição? Ó. Ergui o braço, Então, perna sobreposta. aí eu volto, né, professor? Uma das mãos na escápula, outra na pelve. Trouxe pro meu lado. Que posição é essa? Decúbito lateral. Esquerdo. Olha o ânus. Tá muito pra baixo, né? Não dá, né? Fazer, né? Vai melhorar. Olha lá. Pego a mão, puxo o tórax dela e vou erguer. Olha lá a pelve girando. E agora eu vou fletir a perna. Melhorou? Tá olhando pra você. Então ficou ótimo pra você fazer a lavagem intestinal. Agora pega lá, vamos começar. Pega lá. Quando vocês forem estudar e forem relembrar, vocês vão pegar um livro lá chamado Alma Lúcia, um verdinho. Ele é ótimo, tem posições, exame físico. É o seu, né, Aninha? Agora tem, antes não tinha. O Alba Lúcia, ele vai mostrar uma imagem onde esse braço, ele está para trás e está posicionado aqui. Você também pode fazer dessa forma. Quando eu for lateralizar, lembra que um dos Só que braços assim é mais aqui, confortável. o outro eu deixo aqui, ó. Então eu lateralizo. confortável. Eu não gosto porque essa posição não é a melhor. Para baixo é muito ruim. É, Ela vai ficar com o desconfortável, peso né? todo sobre o braço. Além do Tá bom? desconforto do Exatamente. procedimento, né? Eu também durmo assim. Voltou. Posição ventral. Vai lá, Loura. Puxa ela mais para lá um pouquinho. Pra cá? Só ajeitar, só um pouquinho. Cruza os braços. Primeira parte mais ou menos. Ventral, tanto faz, né? Para a direita ou para a esquerda. É a posição que ela pode ficar por um período de até 6 horas, não é? Não se usa essa posição em qualquer paciente. Por exemplo, pacientes traqueostomizados, entubados, tem como pôr em ventral? Não. Então eu vou usar isso aqui em neonatal, bebezinho, ou pacientes sequelados para reabilitação. Dormindo em pé, tia? Então, por exemplo, reabilitação, né? Lá no SARA. Vão ver muito pacientes em decúbito ventral. Cruza os braços. Professor, Oi. pra fazer ela começou de lá pra cá. Eu tenho que fazer de cá pra lá ou tanto faz? Eu sempre vou da parte mais leve para mais pesada. Ah, tá. Tá? Vou puxar ela para mim, ó. Então vou sobrepor o pé, osso da escápula e pelve, trago ela até ela girar, ela puxa o braço, puxa, ajeita a cabeça dela, puxou um braço, eu puxo o outro. Agora a gente vai ajeitar ela na maca, ó. Abre o braço para lá, Puxa logo ela pra cá. vou puxar ela até o meio da maca. A gente vai ajeitar, pelve. Nossa, coitado. É. Ixi, vai matar ela sufocada. Posição ventral. Os braços podem ficar assim, ou eles podem ficar para cima. Que é os melhor, dois. né? Tá bom, pessoal? Essa posição, alguns cuidados. Travesseiro, coxim nas mamas. Lembrando que eu não ponho coxim em cima das mamas, não é? Elas têm que ficar aqui para proteger e a mama não pode fazer pressão sobre o leito, senão a gente vai inflamar. Protejo a pelve. Se for homem, cuidado especial com a pelve por causa do saco escrotal. A mesma coisa, lembra que o seu paciente é sequelado. Ele pode não ter movimento da cintura para baixo, paraplégico, ou da cervical para baixo, tetraplégico. Então ele não tem sensibilidade. Se ficar sobre as mamas, a mama vai inflamar, ficar desse tamanho e ela não vai sentir nada. O saco escrotal, se ele ficar por cima do saco dele, em cima dos testículos, você vai virar o saco, tá desse, vai parecer uma bola de basquete. E ele também não vai falar ai, porque ele não tem sensibilidade, tá bom? Eu coloco um aqui. Vou proteger aqui, ó, os joelhos, protejo o calcanho. E lembrando que essa posição nunca é anatômica. Essa aqui a gente desencadeia aquela síndrome do pé equíneo, não é? Isso. Aí eu posiciono, ó, o pé dela fica sobre o coxinho dessa forma. Mesmo sobre o coxinho, não pode fazer pressão sobre o hálux, porque senão eu vou abrir a ferida, porque abre a ferida aonde tiver proeminência óssea.
Ok? Professor, vai Oi. ter os coxinhos no dia da prova pra gente colocar? Não, vocês vão fazer com lençol, travesseiro, tá bom? Mas vai ter que colocar no homem. Hã? Mas vou... Se na prova pedir, tem. Tá bom? Então mostra. Um pouquinho. Só falar. Um pouquinho. Assim que Vou voltar lá pra posição, ó. Afastei o braço, vou trazer ela o máximo que eu puder aqui pro cantinho. A pelve, ó. Traga ela o máximo que eu puder. As pernas. Ergo a grade lateral. Vamos pra lá? Olha o braço. Ergo o braço, fica pra cima da cabeça. Ok? Pernas sobrepostas. Osso do ombro. Vai quase na clavícula dela aqui, ó. Pode baixar essa grade aí, senão fica te atrapalha. Aí embaixo aqui, ó, tem uma travinha. Mas aí nesse caso pode dar a volta. É, se eu estiver sozinho, eu vou pra lá. Né? Eu já ergui a grade lateral. Isso. Na pelve. Puxou. Leva o paciente. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa. Cruzar os braços e ajeitar ela no meio da maca. Fácil? Moleza. Moleza. Posicionamentos não é nenhum segredo. Sem segredo. Agora aqui um pouquinho. Vai só Olha só. Vou aproveitar a posição para mostrar. Lembra lá, por exemplo, quando eu tenho um paciente numa que não tem nenhuma cadeira de rodas ali não, né? Existe. Ah, tá, beleza. Quando eu vou fazer posicionamento, quais são os EPIs? Óculos, máscara e luvas. Ok? Tudo isso. Por quê? Meu paciente pode ter um abdômen distendido. Quando eu girar ele, ele vai vomitar em jato em cima de mim. Tá bom? Pode acontecer, não pode? Então a gente usa todos esses EPIs. Tá? Abordagem. Sempre pela direita. Eu explico o que vai acontecer e realizo. Tá bom? Oi. Todos. O que não é comum na nossa prática profissional é o óculos. Tá certo? E você não vê os colegas usando máscara, mas deve. minha filha não podia mesmo. É. Nunca vê, Não vê na prática. Mas Mas deve. O que está acontecendo? Tá todo mundo cheirando ela. Bem-vinda. Ah, Deus Bem-vinda parabéns, Glória. Esse dia? Senhor te abençoe. Sempre. Mas esse celular seu não? Beleza? Amores, existe uma técnica na enfermagem que chama transporte de paciente. Cadeira, maca, maca, cadeira, maca, leito, leito, maca. Ok? É uma técnica muito simples, mas que também tem que tomar muito cuidado por causa do que a gente chama de motricidade mecânica corporal. Essa história de puxar o paciente, pegar pela fralda, pegar e jogar, isso não existe. Vai lá, passa dessa maca pra cá, se dá conta? Pula aí, pula aí. Isso não existe dentro de uma bibliografia. Não é? Essa você sai de uma cirurgia lá, de, sei lá, cesariana. Aí o colega manda você, mãe, dá conta? Pula aí, pra outra maca. Isso não deve acontecer, de Faz hipótese isso nenhuma. direto, né, com as coitadas. Arrasta aí, pois é, não pode, tem técnica pra E se gente ele fazer quiser, aí eu falo pra ele que é pra ele ficar quietinho isso. Não, e não dou conta. Não dou conta. Aí você, então você eu vai vou ter que ficar mais passar. bobo aqui na recuperação, você já Não pode não. As pessoas já não são tão bobinhas como antes não, viu pessoal? Hoje os pacientes já eles vão questionar, eles vão brigar, eles vão gravar e você vai responder. Ainda mais agora, ó. Agora a gente está vivendo uma situação na secretaria onde servidor não tem vez. A coisa está bem complicada pra gente lá, entendeu? Então, tá até exagerado, sabe o negócio? Então a gente está trabalhando muito sob pressão. E a população tá o quê? Pressão do governo e pressão do povo. Porque hoje, por exemplo, hoje no Guará tinha um médico manhã, um médico tarde, um médico noite. Então a população roda. Núcleo Bandeirante, não sei onde, não tem médico, não tem médico, tem médico. Aí chega lá, não tem médico, o último que ele chega estressado, o pau come. Entendeu? Ontem, por exemplo, tinha um homem lá ameaçando de morte aqui. Na Itaguatinga, um homem sacou uma arma e ficou atrás da pilaça apontando para a equipe. Então, é isso que a gente tem vivido. E a gente tem que saber lidar com isso aí, né? Quando eu estou com a minha paciente, diz os artigos científicos que 50% dos profissionais de enfermagem sofrerão agressão física ou psicológica em algum momento da sua vida profissional. Então, se aqui tem 60, 30 de vocês vão passar por isso. Né? A minha dica é, se você é uma pessoa agressiva, mal educada e aquela que trata mal, a tendência é que isso aconteça mais rapidamente com você. Né? Então, o negócio é ficar tranquilo.
Eu exijo isso, ele sim senhor, não senhor, você é servidor dele. Sim senhor, não senhor, tal. Ele não pode te agredir. Aí se você se sentiu ameaçado, o que eu faço? Não executa a técnica. Eu vou te matar, não sei o que, você fecha a porta, vai lá pra dentro, e se ainda insistir, chama a polícia. É assim que funciona. Tem que nunca ir pro embate, Ah, vem, se encostar em mim, eu mato. Que isso? Aí você vai responder por isso, tá bom? Gente, então vamos pensar, ó, a técnica que eu vou usar para retirá-la da maca, para pôr na cadeira, é a mesma que eu vou utilizar para pôr na cadeira da maca. Então olha o que eu faço, ó. A princípio eu cruzo os braços dela, pego aqui, ó, trago ela bem mais pro cantinho da maca. E aí agora, olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar as pernas e girar. Isso é horrível. Vou pegar aqui, ó. Não tá travado, não. E trazer. Horrível isso. Ok? Não vou dar conta Ela não, é baixinha, eu sou né? Eu pequena. vou alcançar lá. Na altura da pelve, olha o que eu faço. Trago ela pra cá. Que pegada boa, hein? Ai, gente, vocês são terríveis. Me pega assim. Gente, Essa é a posição da retirada. eu sei. Sempre pela direita. É colocar sempre à direita. Eu estou fazendo porque eu comecei a explicar por aqui, né? Mas olha só, quando eu vou pôr o paciente na maca, eu ponho sempre de que lado? Direito. Porque a posição das macas no hospital são essas daqui, ó. Maca nunca é encostada lateral na parede. Nem clínica médica. Abordo pela direita também? Ah? Coloco pela direita, abordo pela direita, né? Sempre pela direita. Eu vou pôr pela direita e tirar pela direita. Entendeu? E a mesma coisa, né? Quando eu vou trocar o paciente de decúbito, me apresento, falo o que eu vou fazer, né? Sempre a mesma coisa. Sim, sempre a mesma coisa. Tranquilo, cadeira para a maca, da maca. Vocês viram a técnica? A gente vai pegando, eu abraço ela aqui e puxo, porque teoricamente ela me ajuda muito pouco. Ela tá meio com vertigem, fraqueza, então eu tô o tempo todo segurando aqui, ó. Por isso que eu colei um pouco. Eu colo porque o meu apoio dela com essa alavancada aqui, por amor de Deus, é para que ela não caia. E eu tô segurando ela, a gente tá fazendo força. A colega da manhã perguntou assim, gostoso, se for um paciente muito pesado, aí não tem como fazer essa técnica. Ou o homem, né? Aí o que a gente vai fazer? Tem outras técnicas, a gente tira até com lençol. Tira com lençol. Ou, quer ver? Desde aqui, bichinha. Eu? É. Não manda tirar o meu nome, ninguém fica aqui. Misericórdia. Ó, por exemplo, um outro exemplo, né? Pacientes, por exemplo, tetraplégicos. Fica complicado, porque ele não tem movimento nenhum. O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Eu cruzo os braços dela, trago ela um pouquinho pra cá, ó. Eu vou movimentar ela todinha, porque ela não tem movimento nenhum. Trago ela pra cá. E aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sento e seguro, porque ela não tem apoio de força de musculatura de quadril e de tórax, né? E aí, olha, vou erguer o braço, olha onde vai as minhas mãos aqui, e aqui eu vou trabalhar ela, ó. Ai, que legal. Entendeu? Para levantar. Essa técnica, para pessoas que têm sensibilidade, ela sente, ó, ela sente aqui, porque faz pressão porque eu levanto, e sente o lado do tórax e mama. Se for mama farta, chega até a machucar um pouquinho mesmo, tá bom? Mas eu estou partindo do princípio que ela não tem sensibilidade nenhuma. Ah, entendi. Ok, pessoal? E aí eu sento ela aqui e as pernas ficam para cima da massa. Aí eu tiro e volto para a cadeira. Se ela é muito pesada e vou fazer essa técnica, eu ponho alguém mais forte, aí eu já coloco 2 lençóis na cadeira e sento ela na cadeira em cima do lençol. Porque quando eu for voltar ela, eu tenho a possibilidade de voltar nessa mesma técnica, ou pegar 2 pessoas aqui em cima, 2 lá, e levantar ela sentada, com o lençol e tudo, e sentar ela na mão. Ok? Legal, a coluna Afasta já essa com pau. mesinha lá, por favor, pessoal, pra frente. Aqui? É, eu vou empurrar essa maca pra frente. Vamos afastar essa máquina, vamos encostar aqui, desce essa grade aí, por favor. Como é que faz? Nossa, isso é infantil. Essas tecnologias. Tira lá o... Aqui, ó. Pega esse negócio aqui que eu vou aparecer aqui. Ai, não aguento. Parece até que desmonta que quebrou, né? Fecha, tá?
Onde tá em pé aqui? Tira lá também. Veja bem. Vamos gravar a máquina, vê se vocês conseguem gravar. Quando eu vou fazer um transporte, tá? Tem maca para leite e tem leite para leite. Aquilo lá é uma maca, né? Com grade. Esse aqui a gente está trabalhando os leitos. Eu posso transferir daquela para cá ou daqui para outro. Tá bom? Qual é a técnica aqui? A técnica ela diz o seguinte. O que vai determinar é se o meu paciente tem suspeita de trauma raquimedular ou se tem o trauma ou se ela não tem trauma. Então, como é que eu sei, professor? Você tem suspeita? Por exemplo, ó, quando chega o bombeiro, o SAMU, eles chegam com aquele paciente e se posicionam ele aqui. Aí eles vão chegar com o colar cervical, não é? Se ele chega com o colar cervical, aquele paciente está sinalizado para mim que ele está em suspeita de trauma raquimedular. Tudo bem? Quando o médico faz as avaliações e retira o colar, ele descartou. Então esse paciente passa a não ter suspeita de trauma. Permaneceu com o colar, o transporte é 1. Sem o colar, o transporte, a movimentação do paciente é outro. Ok? Então vamos lá, vou chamar aqui os... Cadê os meninos? Vem cá, meninos, os 4, por favor. Só tem 4. Não tem menino, então tem só um pedaço aqui de menino. Dois lá, vem pra cá. Quer ver uma coisa? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Desembute o lençol de lá aqui. Eu vou cruzar o braço dela aqui, ó. Só um pouquinho, olha só. Vamos tentar levantá-la? Vamos tentar levantá-la do jeito que ele está aqui? Pegou aqui. Tenta levantar. Força, vai. Pesado? Voltou. Voltou. Já fez o cabelo dela. Agora enrola isso aqui. Vamos fazer com o lençol Tem que explicar, é? uma prancha. Vai ficar bem esticadinho. Tá bom? Então colocou. Olha lá, ó. Peguei aqui. Cuidado com o cabelo dela. Ele vai pegar aqui. Olha o que ele vai fazer. Essa mão vem pra cá e essa minha vem pra cá. Vocês também vão ter que usar dessa forma. Cruzou, cruzou. Olha, vai bem pra lá. Você vai ter que dar um passo. Por quê? Porque a gente vai ter que colocar ela lá naquela máquina. Nós não vamos jogá-la lá. Levantar. Se for preciso, a gente vai dar um passinho pra lá e posicionar. Tá bom? Só põe a máquina pra não correr. Vamos lá? Segurar. Quem dá a voz de comando é sempre quem está na cabeceira. Tá bom? Então eu vou dar a voz. Olha a voz como é que ela é, ó. Transporte de paciente, leito maca no 3. 1, 2, leito no caso. 1, 2, 3. Levanta com calma, posiciona. Esse é o transporte. Esse é sem trauma. Se tiver suspeita ou trauma, olha o que vai acontecer. Você fica na cabeceira, você fica aqui nos pés, vai agora que você é mais alto. Está avançado. Isso é coisa avançada. Nós vamos transportar para cá. Não pode ter nenhuma possibilidade. Não pode sentar não, gente. Todo mundo em pé. Não pode ter nenhuma possibilidade de ela dobrar assim, ó. Lembra que ela está com suspeita de trauma? Então ela não pode dobrar, tá bom? Então agora nós vamos ter que trazer ela retinha. Todo mundo tem que subir sincronizado. Olha o que eu e o colega faz. Uma das pernas em cima da maca. Segurou, enrolou lá bem enroladinho. Segurou. Quem dá a voz é quem está puxando. Então nós vamos fazer da mesma forma. A voz é a mesma, ó. Transporte paciente, leito no 3. 1, 2, 3. Levantou, trouxe, posicionou. Moleza? Moleza. Tá bom? Então, gente, ó. Recapitulando. Lavagem das mãos, uso de EPIs, posicionamentos, sinais vitais, transporte de paciente leito-maca, maca-leito, tá bom? Beleza? Dúvidas? Todas. Vamos treinar? Fiquem à vontade. Olha, pega os balcões, dividam de 5